Ele tá gravando automaticamente. Ele já tá gravando. Ah, menina, não é automático, não. Você mostra. Ele já tá gravando. Verdade. Ele corta, né? Ele conta essa parte. Aí a gente pode começar. E aí, gente, tudo bom com vocês? Agora a gente vai apresentar o vídeo sobre os capítulos 3 e 8 da apostila Formação de Professores de Ciências, de Ana Maria Pessoa de Carvalho e Daniel Gil Pérez. Agora os nossos amigos Luiz Carlos e Kaique vão apresentar sobre o capítulo 3, que fala sobre questionar as ideias docentes de senso comum, sobre o ensino e aprendizagem das ciências. Vamos falar sobre o capítulo 3, que tem como título Questionar as ideias docentes de senso comum sobre o ensino e aprendizagem de ciências. Mais na frente, o Luiz Carlos vai falar acerca do que é esse senso comum, vai falar também acerca da utilização desse senso comum pelo professor em sala de aula e também vai abordar a questão do questionamento dessa utilização desse senso comum como sendo uma base do ensino nas escolas. Então, em contraponto a esse senso comum, vamos falar sobre a questão da alfabetização científica, que ela seria uma proposta de que todos os cidadãos eles possam ter pelo menos um acesso ao ensino básico em ciências, que seria química, física e biologia. Então, quando se tem um país que ele investe em alfabetização científica, consequentemente, a longo prazo, isso gera um desenvolvimento social, mas com que o país ele se torne independente tecnologicamente. Então, agora o Luiz Carlos vai falar um pouco sobre a questão do senso comum e desse questionamento. Voltando às indagações acerca do capítulo 3, que tem como título Questionar as ideias docentes de senso comum sobre o ensino e aprendizagem das ciências. Vamos focar primeiro em compreender o que seria esse senso comum. Senso comum, ou o conhecimento popular, por assim dizer, é aquele conhecimento que baseia-se nas ações cotidianas do ser humano, dentro do seu contexto, da sua realidade, aliado ao aspecto e o local social onde ele está inserido. Esse senso comum, ou conhecimento popular, é muito observado na relação com as pessoas mais idosas. Quando você tem uma conversa com pessoas mais idosas, você percebe que aquele conhecimento que as pessoas transmitem para você é um conhecimento de raiz, só que sem base científica, mas é um conhecimento enraizado, muitas vezes propagado apenas pela palavra. Esse conhecimento só é passado pelo simples ato de repassar esse conhecimento através da fala, não tem nenhuma base científica que comprove fielmente o que seria esse senso comum. Dentro do capítulo, ele vai tratar esse senso comum como um processo importante dentro do processo da alfabetização científica, mas com algumas peculiaridades para se ter cuidado de como abordar da forma correta esse senso comum. Em contraponto ao senso comum, nós temos a ideia do que seria ciência, que em contrapartida seria a ciência vai ser de um método de estudo e ela tem, por sinal, uma linguagem rigorosa. É importante associar que essa ciência também baseia-se no cotidiano e da realidade, mas ela vai além dessas visões cotidianas, buscando interpretações mais complexas e buscando provar esse cotidiano e essa vivência real por fundamentos científicos. Dentro do capítulo, ele traz a ideia de que o professor, enquanto facilitador, principalmente dentro da ideia da alfabetização científica, o professor de ciências, dentre as muitas divisões em química, física, matemática e biologia, tem-se a preocupação de como tratar esse ensino de ciências dentro da sala de aula, porque tem que se tratar essa alfabetização científica trazendo a base do que seria o conhecimento científico, mas sem atribuir conhecimentos extensos demais para que o aluno consiga entender. Aí daí que surge a ideia do senso comum dentro da sala de aula. Mas é importante citar que o capítulo traz que o senso comum pode sim ser utilizado, mas utilizando apenas o senso comum que pode ser provado, porque hoje muitas coisas do senso comum, daquela coisa popular mesmo, foi provado cientificamente desde a ideia de medicinal. Tem aspectos do senso comum enquanto conhecimento que já foram provados cientificamente, e essa é que o professor, enquanto facilitador dentro da sala de aula, tem que trazer. Fora disso, o professor tem que entrar na sala de aula livre desses aspectos de senso comum que ele foi construído socialmente, porque se assim o for, ele não vai possibilitar que os alunos consigam aprofundar o conhecimento científico e formar toda essa base científica necessária, como o Kaique falou anteriormente, para um país mais desenvolvido
com relação à formação científica realmente de base, se o professor não souber lidar com o senso comum tratado aliado ao conhecimento científico, essa evolução e investimentos vai ser inviável, não vai poder se concretizar. E dentro dessa perspectiva, é basicamente isso que o capítulo 3 traz como base, e muito obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Leonádia. Eu sou a Amanda. Eu sou a Rafael. Nós vamos falar sobre o capítulo 8, saber avaliar. Tipo, esquece essa história de hoje em dia de usar provas e trabalhos só para classificar a turma. Avaliar hoje é recorrer a diversos instrumentos para fazer a garotada compreender os conteúdos previstos. E aí, pessoal, essa ideia de como avaliar, como ela pode ser feita? Como vocês acham que ela pode ser feita? O que é avaliar? Então, a questão de como os professores avaliam hoje em dia. Não há um método, não há uma forma universal de como todos os professores avaliam. Então, não há como saber. Mas, como nós somos alunos que saímos há pouco tempo do ensino médio, sabemos como os nossos professores nos avaliavam. E como eles avaliavam uma sala de 40 alunos. E como as outras turmas que eles ensinavam, que era da mesma forma. Um método muito tradicional, que realmente não é uma forma muito justa de se avaliar o aluno, porque a gente tem que levar em consideração as diversas formas de aprendizagem. E a questão de quando você vai dar uma aula de informática, não tem como você avaliar um aluno fazendo somente uma prova, porque você tem que avaliar ele na prática também. Bem, pessoal, a questão de avaliar um aluno é muito delicada, porque quando você está passando uma atividade para ele, ou uma avaliação, não é só jogar lá e querer que ele resolva, porque você tem que perceber o processo que ele passou para aumentar ainda mais o seu conhecimento. Em outras palavras dizendo, você tem que avaliar ele não pela prova, mas pelos erros, pelo que ele está fazendo, onde ele errou. Tudo diante de uma avaliação do aluno é importante. Então eu pergunto a vocês, por que avaliar? Por que avaliar, Amanda? Por quê? Muitos professores hoje em dia falam que avaliar é apenas para passar o aluno de ano. Mas eles têm uma concepção completamente errada sobre isso. Porque no diagnóstico de uma escola, avaliar um aluno é tentar ver até onde ele chegou, tentar ver até onde a aprendizagem dele foi, até onde o processo de aprendizagem dele foi. Então, por que é tão importante avaliar um aluno? Porque diante da avaliação que você faz com ele, nós professores principalmente fazemos com ele, futuros professores também, a gente tem que perceber as dificuldades nos erros dele, para assim depois planejarmos uma aula bem melhor para que eles possam ainda mais suprir as dificuldades que eles passaram na última avaliação. Então, pessoal, é isso que a gente tem para falar sobre como avaliar e por que avaliar um aluno. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e desconsiderem os nossos erros. E é isso, gente. Tchau, tchau! Tchau! Beijos com glitter. E aí, galera, agora vamos descobrir por que avaliar. Vamos lá, lança a hashtag, buscar respostas. Partindo agora procurar futuros professores com a resposta sobre o que eles acham sobre o que é avaliar. Boa noite. Boa noite. Nós somos alunos do curso de Química da Faculdade. A gente está fazendo um vídeo para aula de didática sobre como avaliar e por que avaliar um aluno. O senhor se dispõe a responder essa pergunta para a gente? Meu nome é Cleiton, sou do curso de matemática. Estou ensinando já há mais um ano, ensinando para ensino fundamental. Qual é a pergunta? Primeira pergunta é como avaliar um aluno? Na minha opinião, interessante avaliar um aluno, é importante avaliar pelo rendimento dele na sala, nas atividades, tudo que ele fizer dentro de sala. Você está prestar atenção em avaliar nisso. E por que avaliar é importante para você saber se ele aumentou, teve um rendimento, qual o rendimento dele naquele período. Então, acho que é só isso. Tá, então muito obrigada pela sua colaboração. Estamos aqui com o aluno da faculdade, o Alessandro, que cursa Física.
E na UES também é professor, fora da universidade. Né? Então eu queria perguntar para o senhor o que você acha que é como avaliar um aluno e por que avaliar um aluno? Certo. A questão de avaliar um aluno vem mais a questão, talvez, voltada para mensurar. Né? Medir se realmente ele está com aquela competência para aquelas atividades, para aquele objetivo que está sendo colocado para ele. Né? E a questão de avaliar aluno, acho que o ideal seria uma avaliação mais abrangente, sabe? Não só uma avaliação do quadrado do papel. Assim, a participação do aluno, o esforço do aluno, a competência do aluno, muitas vezes ele busca, mas aí ele tem certas deficiências que às vezes até biológicas, né? Que é alguma coisa e que com mais autoajuda ele consegue chegar lá. E aí no final da vida a gente vê muita coisa, que muitas vezes alunos exemplares não são os primeiros, né? E alunos que estavam atrás terminam em situações bem melhores. Muitas vezes naquela circunstância lá, ele foi excluído em função de uma prova que não conseguiu naquele momento prestar o que queria no papel. Acho que ele poderia ter mais mecanismos, sabe? Trabalho, diversificar mais, trabalho para isso, uma prova para isso, ou seja, a prova ser mais um elemento, não só um elemento de avaliação. Então eu acho que deveria abranger mais essa. E por que avaliar é tão importante? Olha, na realidade a prova, avaliar, a gente tem que dar um arrojozinho, porque se não for um arrojo, acaba não estuda não, né? A gente só estuda em função do apelo, certo? Então a gente tem que avaliar para verificar se ele realmente está cumprindo, pelo menos com aquele quesito mínimo que ele está aprendendo ali na sala de aula, né? Porque talvez usam muito esse termo conteúdo, aquela palavra conteúdo também é relativo. Para alguns professores o conteúdo é de ponta a ponta, para outros professores o conteúdo é a metade, outros menos da metade e tudo. Então tem que haver uma avaliação, tem que ter um certo critério. Ou seja, eu acho assim, jogar mecanismo, fazer mecanismo para que leve ele a apresentar o trabalho, sabe? Fazer a atividade, fazer o que tem que fazer na sala para a desenvoltura dele como profissional. Ali na sala de aula, né? Porque talvez usam muito esse termo conteúdo, aquela palavra conteúdo também é relativo. Para alguns professores o conteúdo é de ponta a ponta, para outros professores o conteúdo é a metade, outros menos da metade e tudo. Então tem que haver uma avaliação, tem que ter um certo critério. Ou seja, eu acho assim, jogar mecanismo, fazer mecanismo para que leve ele a apresentar o trabalho, sabe? Fazer a atividade, fazer o que tem que fazer na sala para a desenvoltura dele como profissional. Eu acho que essa avaliação de papel, desse quadradinho, desse retângulozinho, dessa folha A3 aí, para rifar a vida dele lá, se sabe ou não, eu acho que foi medíocre isso daí, eu acho. Então, muito obrigada pela sua participação. Tá bom. Foi não. Oi! Olha, então filmando. Oi! Vai lá. Oi, vai lá, fala. Dá pra filmar com a câmera da frente? Né, Amanda? Dá. E aí? Vai ser com a câmera da frente mesmo? A da Amanda desse megapixel é muito boa. Porque é o que temos pra hoje. Eu vou passar batom. Meu batom não está aparecendo aqui no vídeo. Estamos aqui com o professor Alessandro, do Instituto Federal.